Quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Polícia Federal indicia 16 funcionários e ex-funcionários pelo desastre aéreo que matou 62 pessoas no avião da Voipes em Vinhedo, em São Paulo. Superior Tribunal de Justiça decide punir o ministro Marco Buzzi com a perda do cargo após denúncias de assédio e importunação sexual. Lei Maria da Penha vai completar 20 anos com avanços e ainda muitas vítimas. OMS alerta para a rapidez da propagação do vírus Ebola no Congo. Em Ceuta, na Espanha, a situação com os imigrantes está cada vez mais complicada. Dia dos Pais deve movimentar 8,5 bilhões de reais no varejo brasileiro. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal. Olá, tudo bem? A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o acidente com o avião da Voipes em agosto de 2024, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ao todo, 16 pessoas, entre funcionários e ex-funcionários da companhia aérea, foram indiciadas. Gestores, diretores, técnicos de manutenção e ex-funcionários da Voipes. Todos vão responder pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Entre os responsabilizados estão o dono da companhia, José Luiz Felício, e o diretor de manutenção, Eric Consoli. O acidente foi no dia 9 de agosto de 2024, durante o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, 62 pessoas a bordo morreram. O laudo pericial de 200 páginas analisou os dados de gravadores de bordo de 136 voos realizados pelo mesmo avião. A perícia revelou que o sistema de degelo, que é fundamental para evitar o acúmulo de gelo nas asas em altitudes elevadas, apresentou falhas seguidas em pelo menos 16 voos anteriores ao acidente. Segundo a Polícia Federal, em vez de passar pelas manutenções corretivas exigidas pelos manuais de aviação, os problemas eram contornados em tentativas repetitivas de redefinir o sistema no painel. Foram omitidos do livro técnico de bordo. A investigação apontou que essa omissão de relatórios de manutenção permitiu que a aeronave continuasse voando comercialmente em condições inadequadas de segurança, o que acabou numa queda vertical de mais de 4.000 metros em apenas 2 minutos. As transcrições da caixa preta, gravadas minutos antes da queda, revelam que a tripulação já convivia com a instabilidade dos equipamentos de proteção contra o gelo. O Ministério Público Federal decide agora se apresenta a denúncia formal à Justiça para a abertura da ação penal. O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje punir o ministro Marco Buzzi com a perda do cargo após denúncias de assédio. A decisão histórica atinge um dos integrantes da corte e marca a primeira vez que o tribunal aplica esse tipo de sanção. A decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça foi inédita. Decidiu aplicar a punição máxima administrativa de perda do cargo ao ministro Marco Buzzi. A punição foi estabelecida depois do fim do processo administrativo disciplinar, aberto para investigar acusações de assédio sexual, que teriam sido cometidos contra uma ex-funcionária do tribunal e uma jovem de 18 anos, amiga da família do magistrado. A decisão seguiu o entendimento das apurações do Conselho Nacional de Justiça e marcou um momento sem precedentes na história da Corte. Na saída do julgamento, o advogado de uma das vítimas destacou o impacto do resultado para a sociedade com o peso institucional da punição. Independentemente do cargo, independentemente da profissão ou da autoridade, a pessoa que cometeu um ato ilícito, ela não só pode, como deve ser responsabilizada, como aconteceu hoje. Então, eu, como uma pessoa que está na justiça, como advogado há muito tempo, fico feliz em ver uma decisão que foi proferida com parcimônia, examinando as provas e reconhecendo que as vítimas disseram a verdade. O processo correu sob segredo de justiça, tanto no CNJ quanto no próprio STJ. Por conta do sigilo determinado pela presidência do tribunal, durante o julgamento os detalhes das provas e dos depoimentos foram preservados. A defesa de Marco Buzzi declarou que respeita a deliberação dos ministros, mas reafirmou discordar do resultado do julgamento e adiantou que vai avaliar medidas e recursos cabíveis. Nós respeitamos a decisão dos eminentes ministros do tribunal, embora discordemos
veementemente e agora vamos avaliar, à luz da nova resolução, quais serão os próximos passos, recursos e ações. Marco Buzzi fazia parte do Superior Tribunal de Justiça desde setembro de 2011 e está afastado do cargo desde o dia 10 de fevereiro, quando foi aberto o processo disciplinar. Ele é alvo de 2 denúncias no STJ, além de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Em mais de 50 páginas de relatório, a Procuradoria-Geral da República aponta que as vítimas apresentaram relatos firmes, coerentes e convergentes com as provas do processo. No mercado financeiro, o dólar caiu e o Ibovespa recuou após o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Este é o 4º corte seguido. Agora, a taxa básica de juros está em 14% ao ano. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,10 na venda, queda de 0,41%. O euro foi vendido a R$ 5,88, queda de 0,67%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em forte queda de 1,23%, caindo ao patamar dos 175 mil pontos. Entre as maiores altas do dia ficaram com Braskem e Cyrela. Já as maiores baixas foram da Smart Fit e Vamos. A seguir, 20 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher continua fazendo vítimas em todo o país. Amanhã, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 2 décadas como um marco no combate à violência doméstica. Mas por que tantas mulheres ainda são assassinadas, mesmo depois de conseguirem medidas protetivas? Especialistas defendem que o problema já não está na falta de leis, mas na efetividade da proteção. 20 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, o Brasil ainda convive com uma realidade que preocupa. Todos os dias, milhares de mulheres denunciam agressões, buscam medidas protetivas e tentam romper o ciclo da violência. Mas para muitas delas, o medo continua mesmo depois da denúncia. E os números reforçam esse cenário. Em 2025, o país registrou mais de 1.570 vítimas de feminicídio, o maior número da série histórica. Uma estatística que mostra que, apesar dos avanços na legislação, proteger mulheres continua sendo um dos maiores desafios da segurança pública. A Lei Maria da Penha completa 20 anos essa semana, consolidando um marco no Brasil de combate à violência doméstica. Apesar dos avanços promovidos pela lei, o principal desafio agora é transformar essa proteção prevista em lei em uma resposta efetiva para a vítima. Depois que entrou em vigor, a Lei Maria da Penha passou por diversas mudanças para ampliar a proteção às vítimas. As atualizações fortaleceram as medidas protetivas de urgência, ampliaram o uso do monitoramento eletrônico dos agressores em situações previstas na legislação e endureceram as punições para quem descumpre decisões judiciais. Mas, mesmo assim, a violência continua crescendo. O dado mais preocupante é o aumento dos casos de descumprimento das medidas protetivas, justamente um mecanismo criado para impedir a aproximação dos agressores. O aumento dos casos de feminicídio e os registros dos descumprimentos de medidas protetivas demonstra que a próxima etapa depende do fortalecimento de uma resposta eficiente para essa rede de proteção. Especialistas afirmam que o país avançou na criação de leis. O desafio agora é fazer com que elas funcionem na prática. Em muitos municípios, mulheres ainda enfrentam dificuldades para registrar ocorrências, conseguir atendimento especializado ou ter acesso rápido às medidas de proteção. Quando a resposta demora, o risco aumenta e, em muitos casos,
essa demora pode custar uma vida. O Brasil ele possui um sistema muito bem preparado para enfrentar a violência doméstica. O problema é que a efetividade da lei ainda depende da capacidade do Estado de agir rapidamente e de maneira integrada para evitar que haja uma evolução do eventual descumprimento da medida protetiva até o feminicídio, né? Que a violência doméstica normalmente ela é cometida em etapas, ela ocorre ali de uma ameaça, de uma lesão, da aplicação de uma medida protetiva e as circunstâncias vão evoluindo até culminar em um eventual feminicídio. Depois de 2 décadas, a Lei Maria da Penha continua sendo uma das maiores conquistas da legislação brasileira. Mas o combate à violência doméstica exige mais do que leis. Exige rapidez, estrutura, fiscalização e um compromisso permanente do poder público para garantir que nenhuma mulher fique desprotegida quando mais precisa. O advogado comemora os 20 anos, porém com preocupação e ressalvas. Assim, os 20 anos da lei, ela consolida uma conquista histórica para o país, mas também ela deixa um recado claro. As próximas etapas no combate de violência doméstica, ela será medida pela menor criação de normas e pela maior transformação, pela maior capacitação dos direitos, de forma de implementar a finalidade pretendida pela lei e trazer uma maior concretude de proteção às mulheres. A frente fria continua avançando nas regiões sul e sudeste do país. Veja o que diz a previsão do tempo. A frente fria segue avançando pelo sul do país. No Paraná, tempo instável. No Rio Grande do Sul, as temperaturas caem acompanhadas de vento. E em Santa Catarina, pancadas de chuva e temporais isolados. Londrina, mínima de 17, máxima de 23. São Leopoldo, mínima de 6, máxima de 16 graus. No sudeste, a frente fria aumenta a nebulosidade em São Paulo, onde pode chover a qualquer hora. No Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o sol ainda aparece com chance de chuva isolada. São Paulo, mínima de 19, máxima de 27. Rio de Janeiro, mínima de 20, máxima de 37 graus. A seguir, situação em Ceuta é cada vez mais preocupante, com os recursos para atendimento a imigrantes se esgotando. E o OMS alerta que surto de ebola na República Democrática do Congo está se espalhando em uma velocidade sem precedentes. Chefe da OMS alerta que o surto de ebola no Congo está se espalhando em uma velocidade sem precedentes. Em mais um capítulo da crise migratória na Espanha, ONG afirma que os recursos para atendimento dos imigrantes estão se esgotando. Na Croácia, cavalos escapam do calor nadando no mar junto com turistas. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou que o surto de ebola na República Democrática do Congo está se espalhando em uma velocidade sem precedentes, afirmando que a resposta deve ser acelerada para acompanhar o vírus. Em reunião com representantes da OMS e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, Adhanom afirmou estar profundamente preocupado com a expansão contínua do surto para além de seu epicentro, na província de Ituri. O surto se espalhou por 5 províncias desde que foi declarado em maio, com dados do governo mostrando 3.874 casos confirmados e 1.751 mortes. A OMS já havia alertado que a verdadeira dimensão da epidemia poderia ser de 2 a 4 vezes maior do que os números oficiais, porque muitas infecções continuam a surgir fora das cadeias de transmissão conhecidas.
O surto, segundo a organização, ainda pode ser contido, mas apenas se as autoridades agirem mais rápido do que o vírus. Autoridades de saúde de Kinshasa expressaram preocupação nesta quinta-feira sobre a possível disseminação do ebola na capital, uma cidade com mais de 17 milhões de habitantes, após interceptarem uma embarcação em que um passageiro havia desembarcado anteriormente e depois apresentou sintomas compatíveis com a doença. O barco, que transportava cerca de 200 pessoas, viajava do centro comercial de Kisangani, no nordeste do Congo, para Kinshasa, quando foi interceptado. As autoridades mobilizaram um laboratório móvel para testar os passageiros a bordo. Os recursos estão se esgotando, disse a porta-voz de uma ONG que distribui alimentos para imigrantes em Ceuta, na Espanha, nesta quinta-feira, uma semana depois que uma onda de travessias na fronteira matou dezenas de pessoas. A porta-voz, Halima Ahmed, da organização Luna Blanca, disse que eles precisam de praticamente tudo, acrescentando que a maior necessidade é de alimentos que possam cozinhar e fornecer aos imigrantes, em vez de preparar sacolas de mantimentos. Segundo as autoridades espanholas, cerca de 72 mil pessoas entraram no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, na semana passada, num dos maiores movimentos migratórios para território da União Europeia nos últimos anos. Com o calor escaldante da Europa, turistas passeiam a cavalo dentro do mar, na Croácia. O proprietário de um rancho de cavalos desenvolveu o conceito após experiências de infância, em que, segundo ele, levava cavalos à praia em dias quentes. A temperatura máxima média na Europa Ocidental em julho foi de 4,4 graus Celsius acima da média histórica para o mês. Se os dados provisórios se confirmarem, essa será a maior anomalia desde 1961, de acordo com o monitor climático da agência Reuters. O tempo quente predomina nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. No norte do país, o calor e a umidade mantêm as pancadas de chuva, principalmente entre Acre, Amazonas e Pará. Já em Rondônia e Tocantins, o tempo continua seco e quente. Chapuri, mínima de 23, máxima de 33. Porto Velho, mínima de 24, máxima de 34 graus. No Nordeste, o litoral segue com nuvens e chance de chuva entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Algumas áreas do interior mantêm o tempo firme. Maceió, mínima de 22, máxima de 28. Costa do Sauípe, mínima de 21, máxima de 28 graus. No centro-oeste, o predomínio é de tempo firme com sol, calor e baixa umidade do ar. Brasília, mínima de 15, máxima de 28. Sinop, mínima de 22, máxima de 34 graus. A seguir, o que deve puxar as vendas para o Dia dos Pais e o que pode pesar no bolso na hora de escolher o presente. O Dia dos Pais deve movimentar mais de 8,5 bilhões de reais no comércio brasileiro neste ano. A previsão é de crescimento nas vendas em relação a 2025. Segundo especialistas, o cenário mais favorável no mercado de trabalho ajuda a explicar o otimismo dos lojistas. O comércio brasileiro está otimista para o Dia dos Pais. A expectativa é de que a data movimente 8 bilhões e 520 milhões de reais neste ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o valor representa um crescimento real de 2,9% em relação a 2025, já descontada a inflação. Se a projeção se confirmar, será o melhor resultado para a data em 12 anos. A expectativa é de uma movimentação financeira de mais de 8 bilhões e meio de reais. Essa é
quarta principal data comemorativa do comércio brasileiro e vem num momento em que o varejo vem tentando acelerar ou retomar o fôlego das vendas com uma taxa de juros tão apertada aqui no nosso país. Um dos principais motores desse avanço vem do mercado de trabalho. A taxa de desemprego caiu para 5,6% no trimestre encerrado em maio, o menor nível para o período desde 2012. E a massa real de rendimentos cresceu 5% em um ano. Mais gente trabalhando e uma renda maior ajudam a abrir espaço no orçamento para as compras. O resultado é positivo e deriva basicamente do dinamismo do mercado de trabalho. A gente está com uma taxa de desemprego num piso histórico para essa época do ano, com aumento da massa de rendimentos cerca de 3% acima da inflação. Então, é esse dinamismo do mercado de trabalho que garante, que dá lastro para esse crescimento de quase 3% esperado em relação à data comemorativa do ano passado. Na hora de escolher o presente, alguns setores devem concentrar boa parte do movimento nas lojas. Roupas lideram a preferência. O volume de vendas deve ultrapassar os 3 bilhões e 300 milhões de reais. Na sequência estão perfumes e cosméticos, com cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais de faturamento. Depois vem utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Juntos, esses três segmentos devem responder por mais de 80% do faturamento previsto para o Dia dos Pais. E quem ainda vai às compras precisa pesquisar. De acordo com a CNC, a cesta de produtos tradicionalmente procurados para presentear os pais está em média 5,8% mais cara neste ano, uma alta acima da inflação para o período. Dependendo do presente escolhido, a diferença de preço em relação ao ano passado pode passar dos 10%. Computadores estão quase 12% mais caros e perfumes subiram cerca de 10%. Já quem pensa em presentear com eletrônicos pode encontrar algum alívio. Aparelhos de som e televisores estão mais baratos do que no Dia dos Pais do ano passado. O preço, sem dúvida alguma, influencia. A expectativa nossa é de que, na média, os produtos consumidos nessa época do ano, relacionados a essa data comemorativa, apresentem um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Não é uma inflação baixa, mas na data comemorativa de 2025, essa mesma cesta apresentava uma variação de 6%. Idealmente, a gente deveria estar com preços mais baixos e eles não estão tão baixos porque a gente teve choque de preços ao longo desse ano, reajuste de combustíveis, energia elétrica. Então, a pesquisa de preços é fundamental e a gente percebe que aqueles segmentos onde o ticket médio é mais baixo tendem a se destacar, como o setor de cosméticos, setor de vestuário, não só porque o ticket médio tende a ser mais baixo, mas porque esses segmentos dependem menos das condições de crédito que andam muito desfavoráveis nesse momento. Se emprego e renda ajudam de um lado, o endividamento ainda segura o consumidor do outro. Ainda segundo a Confederação Nacional do Comércio, 8 em cada 10 famílias brasileiras têm dívidas a vencer e quase 30% estão com contas em atraso. Além disso, os juros elevados encarecem o crédito e limitam compras de maior valor ou parceladas. Os juros básicos da economia têm se reduzido, mas ainda estão num patamar muito elevado. A gente praticou, ainda nesse ano, no início desse ano, a maior taxa básica de juros da nossa economia em quase 20 anos. E isso refletiu na taxa de juros na ponta, quando o consumidor vai tomar dinheiro emprestado. A taxa média dessas operações de crédito está chegando a 64% ao ano. Em determinadas modalidades, essa taxa de juros passa de 400% ao ano. Por isso, é um freio de mão puxado no desempenho do varejo nessa data. A pesquisa da CNC mostra que a gente teve, nos últimos 6 meses, 5 recordes de endividamento. Isso, de certa forma, reflete esse aperto do crédito, esse encarecimento do crédito e o desestímulo que esse crédito mais caro produz sobre o consumo dos brasileiros. Entre vendas em alta, presentes e empregos, o que os pais esperam no próximo domingo é que o carinho também venha com bons números no pacote. Por hoje é só. Até amanhã. Obrigada pela sua companhia.